boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. O seu som está um pouquinho baixo. Então deixa eu colocar será que se eu colocar o fone tá melhor? Deixa eu ver. Talvez melhore um pouquinho. Eu estou ouvindo, mas está bem baixinho. Vou colocar o fone, só um minutinho. Enquanto você vai se preparando, eu vou apresentá-la. Doutora Fabielle Russo, é neurocientista na área de transtorno do espectro autista, mestre e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo, pela USP, tem doutorado no exterior pela Universidade da Califórnia, em San Diego, pós-doutorado pela USP também, possui ampla experiência em cultivo celular, biologia molecular e modelagem de doenças do sistema nervoso a partir da produção de células nervosas, dos neurônios, e células da glia, os astrócitos. A gente vai saber um pouquinho sobre essas pesquisas da doutora Fabielle Russo hoje. Em especial essa dos astrócitos, que ficou bem famosa, né, doutora Fabielle? Sim, vê se melhorou agora com o fone. Vamos ver. Fala aí um pouquinho pra gente. Melhorou um pouquinho? Estão escutando Melhorou. melhor? Está um pouquinho baixo, mas melhorou. Deixa eu aumentar aqui o meu som. Todo mundo está escutando bem? Vê se... Gente, dá um retorno aqui pra gente, se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo bem? bem? Fabielle. Thalita Borges, boa noite. Todo mundo entrando. Eu acho que estão ouvindo bem. Então, vamos lá. Então, tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho, né? Obrigada aí pela apresentação. Então, como a Mara falou, prazer, Mara, não te conhecia, comecei a te seguir faz pouco tempo, tô acompanhando suas lives também. Eu acompanho também você no Neuroconecta, e é um prazer recebê-la aqui, viu? Muito obrigada. O prazer é meu. Depois vamos combinar de você fazer uma live para a gente falar da parte educacional também, que é a sua especialidade, né? Tá bom. Tá bom? Então, pessoal, como a Mara me apresentou, eu sou neurocientista, né? Sou bióloga de formação, neurocientista, mestre, doutora em ciências e trabalho na área do autismo já há 10 anos, pesquisando na bancada mesmo, né? Em pesquisa básica. Então, eu faço parte da equipe do Projeto A Fada do Dente, da Universidade de São Paulo, onde nesse projeto a gente recebe doações de dentinhos de leite de crianças com autismo, do Brasil inteiro, né? E aí o dente de leite, ele é um nicho riquíssimo em células-tronco. Então, a gente, lá dentro da polpa do dente, aquela carninha, né, que tem no meinho do dente, a gente isola as células-tronco e utiliza as células-tronco como ferramenta para estudar os mecanismos biológicos envolvidos no autismo. Então, a gente não utiliza as células-tronco para tratar, né, pessoas com autismo, que depois eu até vou falar um pouquinho sobre isso, que o tratamento no autismo com células-tronco ainda está em pesquisa, não tem comprovação científica, né? Então, a gente utiliza as células-tronco como um modelo experimental, como uma ferramenta para entender o que acontece nas células do sistema nervoso das pessoas com autismo. Então, a partir dessas células-tronco, nós somos capazes de fazer um protocolo, uma tecnologia que a gente chama de reprogramação celular. O que é? É fazer como que se essas células voltassem no túnel do tempo e voltassem lá para a fase embrionária. E quando a gente pensa numa célula embrionária, a gente tem uma célula-tronco pluripotente em mãos. O que isso significa? Significa que é uma célula capaz de produzir todas as células do nosso organismo. Então, quando a gente era embrião, lá quando fecundou o óvulo, o espermatozoide, a gente era... né? Embrião não tem as famosas células-tronco embrionárias? São elas que vão dar origem ao nosso organismo todo. Só que hoje, com essa ferramenta, a gente não precisa mais pegar um embrião, né, que está congelado lá há mais de 5 anos e que vai ser descartado. Então, não preciso mais destruir um embrião para pegar a célula-tronco embrionária. Eu consigo pegar uma célula adulta
no nosso caso a gente pega a célula do dentinho, e fazer uma reprogramação, fazer com que a célula voltasse no tempo e voltasse a ter característica de célula embrionária. E com isso, eu tenho uma célula que é capaz de produzir o que eu quiser. Então, no laboratório, eu posso estudar qualquer transtorno, qualquer doença. Lá no nosso laboratório, a gente estuda transtornos neurológicos. Então, a gente produz células do sistema nervoso. Então, eu sou capaz de produzir neurônios, sou capaz de produzir células da glia, que são células que têm uma função super importante no nosso cérebro de dar o suporte para os neurônios, o alimento para os neurônios. Então, a gente não investiga somente os neurônios, investiga outras células, por quê? Não adianta nada o neurônio estar saudável e essas outras células não, porque elas são fundamentais para o bom funcionamento neuronal, né? Então, existem protocolos para produzir todos os tipos de neurônios, mas nós produzimos os neurônios corticais, que são os neurônios no córtex cerebral, que é essa parte mais externa do cérebro, que é a região afetada no autismo. E aí nós investigamos o que acontece, sempre comparando com pessoas, com células de pessoas fora do espectro, e para ver as diferenças, né? E aí, lá nos meus estudos durante o doutorado, eu vi que os neurônios de indivíduos autistas, desse grupo de autistas que eu estudei, que era um grau severo do autismo, eles fazem menos sinapses, que são o quê? A comunicação entre os neurônios. Então, o funcionamento deles é diferente quando a gente compara com uma pessoa não autista. E aí eu fiz uma pesquisa com essas células da glia, que são os astrócitos, onde, quando eu colocava um astrócito de uma pessoa fora do espectro, junto com um neurônio de uma pessoa autista, eu via esse neurônio se recuperar. Ou seja, talvez a chave esteja nos astrócitos. Então, hoje a gente visa buscar tratamentos farmacológicos nos astrócitos, para os astrócitos, porque talvez, é uma hipótese ainda, né? Eu vi isso no laboratório, in vitro. Não sabemos ainda como que vai acontecer no corpo humano. Sim. Mas a nossa hipótese é que, tratando os astrócitos, automaticamente os neurônios vão se recuperar. Porque quando eu fiz o contrário, peguei um astrócito de um indivíduo autista e coloquei um neurônio de uma pessoa fora do espectro, esse neurônio, ele ficou parecido com o neurônio de uma pessoa autista. Funcionava menos, a morfologia dele era menos complexa. Então, a gente viu que... A influência de um com o outro. Exatamente. A influência dos astrócitos nos neurônios. Então, a gente usa essa plataforma de células-tronco para estudar o autismo e, principalmente, como ferramenta para testes de fármacos, testes de drogas. Então, hoje, as indústrias farmacêuticas estão muito de olho nessa ferramenta, nessa tecnologia, para testar drogas para diversas doenças, não só para autismo, mas outros transtornos. Por quê? Pensando numa medicina cada vez mais personalizada, né? Principalmente para o autismo, que a gente sabe que eles são totalmente diferentes. É um transtorno que não é causado por uma mutação em um único gene, né? Hoje nós temos aí mais de 1000 genes relacionados ao autismo. Então a gente sabe que o autismo ele é um transtorno poligênico. O que isso significa? Causado por mutações em diversos genes, diferente de, por exemplo, a síndrome de Down. Nós sabemos onde está o problema, né? No autismo, não. Então, hoje, se você entrar na plataforma que tem todos os genes relacionados ao autismo, chama SFAR-Gene, lá tem 1079 genes que já foram relacionados ao autismo. Alguns genes mais fortes, né, com mais relevância, outros com menos relevância, mas é muito complexo, né? E ainda tem um fator, né, doutora, que eu acredito, que é por conta da diversidade dentro do autismo mesmo, né? Dentro desse espectro. Exatamente. Alguns têm em alguns genes, outros não. Exatamente. E aí também complica. Eu estava vendo, um pai estava falando esses dias que foi fazer um levantamento genético, e aí o gene do filho dele era compatível com uma pesquisa, que se não fosse, não poderia ser levado em consideração. E aí a gente ainda tem esse fator, né? Sim, porque muitas vezes nós já temos todo o sequenciamento humano sequenciado. Então o DNA humano ele já foi inteirinho sequenciado. A gente sabe o que é cada letrinha. Mas a gente ainda não sabe a função de cada letrinha do DNA.
Então, tem muitos genes que a gente sabe a sequência, mas não sabe o que é. O que é aquele gene? Qual é a função dele? Então, muitas vezes, você vai fazer um exame de sequenciamento genético, você vai ter respostas, porque pode ser uma alteração em um gene conhecido. Ok, eu consigo ter uma resposta. Mas muitas vezes não. Eu vou encontrar lá alterações em genes que a ciência ainda não conhece, não sabe qual é a função. Que nós chamamos isso de VUS, que é uma variante desconhecida. Só que pode ser que ano que vem saia uma pesquisa relacionada a esse gene. Então, às vezes, um exame de sequenciamento genético que os pais fazem hoje e que hoje não tem uma resposta, pode ser que daqui 1 ano, 5 anos, vai ter uma resposta. Porque Sim. O que acontece? Os genes vão entrando relacionado ao autismo conforme vai tendo um número grande de pessoas com aquela mutação. Porque se tem uma única pessoa com uma mutação no mundo inteiro, como que eu vou relacionar isso ao autismo? Então, conforme vai aumentando, é que a gente vai relacionando. Por isso que é tão importante, né, fazer o sequenciamento genético. Hoje ainda é muito caro, mas a gente acredita que vai ficando. Hoje já está muito mais barato do que 5 anos atrás, como toda tecnologia, né? Sim. Se a gente pensar no computador, antigamente a gente não imaginava que todo mundo ia ter um computador pessoal. E hoje todo mundo tem o seu computador. E ainda bem, né, doutora, nessa fase que a gente está passando. Pois é. Mas se a gente pensar com toda a tecnologia assim, né? No começo é muito cara e conforme ela vai sendo usada, ela vai ficando mais barata. Então a gente acredita que com o sequenciamento genético vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar um momento que a criança vai nascer e ao invés de fazer o teste do pezinho, vai fazer já um sequenciamento do genoma completo. Com certeza a ciência vai chegar. E aí eu tenho uma pergunta para você, para a senhora. Você, né? Por favor. Também não precisa me chamar de doutora. Pode me chamar de Fabi. E assim, é uma indicação, por exemplo, os pais que podem realizar esse sequenciamento genético, você indica? Sim. É o seguinte, no autismo, nós temos cerca de 20% do TEA são autismos sindrômicos. Que nem uma pessoa aqui está falando que o filho tem síndrome do X frágil. Né? Então, é uma síndrome relacionada ao autismo. Então, cerca de 20% dos autismos são sindrômicos, tem a causa genética conhecida. Então, é uma mutação ali em um único gene que causou aquele autismo, tá? E 80% são não sindrômicos ou idiopáticos, que a gente não tem a causa conhecida. Então, e hoje a gente sabe que 97% dos autismos são genéticos. Desses 97%, mais de 80%, 81% são hereditários. Tá? Os não hereditários são mutações novas que aconteceram ali no embrião, né? E de 1 a 3% são fatores ambientais. Por isso que a gente fala que ele é multifatorial. É poligênico, porque tem muitos genes envolvidos, e multifatorial porque não é só a genética, tem fatores ambientais envolvidos e os também. fatores ambientais a que a senhora se refere são intraútero. Porque Sim. As pessoas sempre pensam que ambientais têm a ver com o ambiente externo agora, depois, né, da pessoa já formada. Então, quando fala em ambientais, é na gestação, né? Peraí, deixa eu ver. Alguém está me avisando do fone. O que é o fone? Meu fone está de ponta cabeça, deixa eu arrumar. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, tá, deixa eu só... Sim, quando a gente Vanessa está dizendo que não conhecia esse teste de sequenciamento. Sim. E o CGH? O CGH é um outro tipo de teste também. Tem vários tipos. Tem o cariótipo, que ele vai ver os cromossomos. Então, por exemplo, a síndrome do X frágil é possível diagnosticar cariótipo. A síndrome de Down com cariótipo, porque é um cromossomo a mais. Então, quando são alterações cromossômicas, né, e dependendo do tamanho da alteração, você consegue analisar, observar pelo cariótipo. Aí depois vem os sequenciamentos já mais top, né, de alta performance, que é para ver cada letrinha do DNA. Aí nós temos o CGH Array, que é um tipo de teste genético, e aí vem o exoma, que é um sequenciamento onde você vai ver todos os exons do DNA. O que são os exons?
São as regiões codificadoras de proteínas. Então, lá no nosso DNA, nós temos letrinhas, várias letrinhas. Então, a gente tem um exon e um intron. Um exon e um intron. Os exons são os codificadores de proteína. Os introns, eles são os reguladores, que até então, há uns anos atrás, a gente achava que não servia para nada. A gente chamava de DNA lixo. Mas hoje a gente sabe que é super importante, porque ele regula a expressão dos genes. Então, quando a gente vai produzir uma proteína, o que, que acontece? Esses exons, os introns, eles saem para fora e os exons se juntam. E aí eles codificam uma proteína. Então, todas as doenças que a gente conhece, elas são causadas, quando são genéticas, são causadas por uma mutação no DNA e por conta dessa mutação, a gente deixa de produzir uma proteína. E aí, por isso que a pessoa desenvolve uma doença. Entendi. Né? Pela falta dessa proteína. Que as proteínas são produzidas lá pelo nosso gene. Né? Então, tudo no nosso organismo é proteína. Então, tem esse sequenciamento dos exons, que vai ver só essas partes codificadoras, que a maioria das doenças conhecidas são causadas por mutações nessas regiões. Então, o exoma, que é o sequenciamento que vai sequenciar esses pedacinhos, já vai trazer muita resposta. Só que hoje, a gente tem o sequenciamento do genoma completo, que é o quê? Sequenciar todos os exons e mais os introns, que são essas regiões intergênicas. Né? E que hoje a gente está vendo que tem sim muitas alterações nessas regiões. Então hoje o máximo que a gente tem, né, o top, é o genoma completo, que é ver tudo, absolutamente tudo. Então, se você tem plano de saúde, quem perguntou... A outra pergunta era essa. Ah, é essa? Se você tem um plano de saúde, hoje em dia os planos de saúde eles cobrem sim o exoma. O genoma é mais difícil, mas se você entrar com uma liminar, então você faz a solicitação para o seu médico, o médico fazendo um laudo, dizendo a importância do sequenciamento genético, né? Para aquele diagnóstico diferencial, entra com uma liminar e os planos de saúde estão cobrindo sim, tá? Então a gente tem essa experiência de que eles estão fazendo. Então, é boa dica para vocês, né? Vocês, sim. Família, peça para o médico, né? Tem meninos aqui que são acompanhados por uma equipe médica, então é importante, como a doutora Fabielle está falando, que já, vamos dizer assim, adianta um pouquinho esse caminho aí, né, doutora? Sim, com certeza. E em relação aos fatores ambientais que você tinha perguntado, sim. Um fator ambiental que já é comprovado é a idade paterna. Quanto mais velho é o pai, mais mutações ele vai acumulando, e isso já foi provado que aumenta o risco para autismo. Mas, quando a gente fala de fatores ambientais, é sim durante a gestação. Então, por exemplo, o uso de ácido valproico é um medicamento para convulsão e para transtorno bipolar também. É um medicamento que já é comprovado cientificamente que durante a gestação ele pode causar autismo, sim. Tanto que nós usamos ele como modelo para produzir modelos de camundongo com comportamentos autísticos. Então a gente dá esse medicamento para camundonga prenhe e os bebezinhos, né, os filhotinhos, nascem com comportamentos autísticos. Então esse é um fator ambiental comprovado. Um fator ambiental que a gente vem estudando bastante é infecções virais, infecções bacterianas durante a gestação. Por quê? Infecções de patógenos causam aumento de interleucinas, de citocinas pró-inflamatórias, ou seja, causam uma inflamação. Então, nós vimos, inclusive nos astrócitos que eu estudei, que eles têm uma neuroinflamação, eles têm um aumento dessas interleucinas. E aí, em modelos animais, a gente viu que o aumento dessas interleucinas também causa comportamentos autísticos nos ratinhos.
Então, Uhum. são fatores ambientais que a gente vem investigando. Agora, outros fatores ambientais mesmo, como poluição do ar, já foi bastante levantado, mas não tem comprovação científica. Agrotóxicos. Agrotóxicos, não tem comprovação científica, tá? Uhum. Então, o que a gente tem de fator ambiental comprovados é o uso de ácido valproico, idade paterna, e estamos investigando essas questões de infecções durante a gestação. Mas Uhum. muito mais genético, viu, gente? O autismo, ele é É, prevalente. agora eu É, até me surpreendi, porque eu não sabia dessas pesquisas mais recentes, né? Com esse percentual tão alto, na né? verdade, E, é uma inclusive, junção, de né? hereditariedade, que me surpreendeu. Mais de 80% é hereditariedade. Uhum. Por quê? Lá na minha palestra do Conotea, gente, vão lá no link da bio depois que acabar a live e se inscrevam, vai ser transmitido ao vivo gratuitamente. E lá na minha palestra eu explico o modelo do copo, que é um modelo muito interessante que explica exatamente isso, que o pai e a mãe carregam alguns fatores. Mas esses fatores que eles carregam, podem ser genéticos, ambientais, não são o suficiente para ultrapassar a borda do copo. E para você manifestar autismo, você precisa ultrapassar essa borda. Então, Uhum. quando vai ter o filho e junta esses fatores, se a união desses fatores ultrapassar a borda do copo, a pessoa vai manifestar autismo. Se não ultrapassar, não. Então, esse modelo do copo ele explica direitinho essa questão multifatorial, que é um gene de alta relevância com uma variante genética de baixa relevância e um fator ambiental. E aí, quando você vai juntando esses fatores, ultrapassa a borda. E aí, a pessoa manifesta o autismo. E aí, uma hipótese que esse trabalho traz é que o copo das meninas provavelmente é maior. Por isso, ela precisa de mais alterações, mais coisas acontecendo para a menina manifestar autismo. E talvez isso explique o porquê que a gente vê muito mais meninos, né, Uhum. do que meninas. O copo Apesar dos das meninos é mais estreitinho. Exatamente, entendeu? E isso para outros transtornos também, por exemplo, TDAH. Muito mais meninos apresentam do que meninas. Então é Uhum. como se a menina tivesse uma proteção, né? Aí relacionada, que a gente ainda não sabe o que, mas a mulher ela precisa sofrer mais alterações para ela manifestar o TEA. É bem Uhum. interessante. Esse trabalho explica de uma maneira bem Nossa, didática, é bem bem legal. legal, muito bacana. E é seu o trabalho? Tá na Não, palestra? não, eu mostrei esse trabalho lá na minha palestra, mas é uma publicação científica muito legal, que é essa publicação que cita, inclusive, essa porcentagem da genética do Ah, autismo. É legal. Aí muito depois legal. eu queria assim, que você desse para a gente a referência, para a Eu gente mando, postar sim. aqui para estudar. O nosso Mando, objetivo sim. também é estudar. É A muito Jeane legal. Caroline está perguntando qual a possibilidade do segundo filho nascer com TEA também. Sim, aumenta a probabilidade em até 50%, né, quando você tem um filho. Por isso que é importante fazer o sequenciamento genético aí no caso do trio. O que seria o trio? O filho, o pai e a mãe. Para ver Aham. se é um autismo herdado, né, se veio dos pais, ou se foi uma mutação nova que aconteceu naquele indivíduo. Porque quando você tem um filho com autismo, a chance de ter um segundo filho é maior. Quando você tem dois filhos, a chance de ter um terceiro é maior ainda. Se Então for tem esse risco. herdado, a probabilidade aumenta muito, mas se for uma mutação genética, não necessariamente, Sim, né? porque não foi herdado. Foi algo É, que aconteceu ali durante o desenvolvimento daquele embrião, entendeu? aham, é. Um Então, acidente de percurso. A exatamente. Jacilene está perguntando se vai ficar gravada. Vai, fica aqui no IGTV. E amanhã eu posto lá no meu canal do YouTube, tá? Mara Uhum, Rubê Martins. Fica lá, sim. a live vai ficar lá, tá A bom? Josiane está falando que no site da Tismo explica bem essa teoria dos copos. Sim, tem lá na Isso! Tismo. Ah, Eu, legal! inclusive, participei. No início da formação da Tismo, eu participei da Ah, Tismo isso que eu ia também. perguntar. Então, Se você é datismo também, agora não, não. não, hoje não. No começo, eu ajudei a iniciar, a construir, né? Todo o início da Tismo, mas o pessoal lá da Tismo são todos. A Graciela era lá do meu laboratório, da USP, são todos parceiros. O meu Aham, doutorado, uma parte do meu doutorado eu fiz lá com o Alisson Mootri, na UCSD. Então, são aham. todos nossos parceiros. É Tismo.
TISMO, que alguém está perguntando onde é o tismo.com. Ah lá, a Isso, Raquel já colocou pra gente. isso. Obrigada, Raquel. Aí A lá Raquel tem tá esse lá nos modelinho. Estados Unidos. De vez em quando ela encontra o doutor Alisson lá. Ah, que legal. Então, aí o nosso foco é buscar, né, tratamento mais personalizado, tratamento medicamentoso. Porque a gente sabe que para o autismo em si, não existe tratamento medicamentoso, né? O tratamento, a intervenção medicamentosa é para tratar sintomas, como, por exemplo, agressividade, irritabilidade, a risperidona, aripiprazol é bastante usado, ou então para tratar as comorbidades, né? Então, por exemplo, a pessoa tem autismo e distúrbio de sono. Então, ela pode usar uma suplementação com melatonina. Ou ela tem o TDAH. Talvez o médico indique a Ritalina também, além da intervenção terapêutica. Então, o tratamento medicamentoso é para sintomas e comorbidades. Não existe medicamento para autismo. A intervenção para autismo é comportamental. Terapia ABA, basicamente, né? E todas as outras, a equipe Se essa multidisciplinar. pesquisa aí dos astrócitos deslanchar, daqui a pouco a gente vai ter, né? Ah, tomara. Eu encontrei um aumento de uma interleucina nos astrócitos, da interleucina 6, e quando eu bloqueei esse aumento, eu vi uma recuperação dos neurônios. Então, tá aí um possível caminho para um tratamento, que seria bloquear para esse grupo de indivíduos que apresentar aumento nessa interleucina. Tem que deixar bem claro que não é para todo mundo, né? É um espectro. Então, eu acho difícil a gente encontrar um medicamento para todos, né? A Raquel está perguntando se já tem no Brasil. O quê? Guafancina. Não sei o que é isso. Guafancina? Deve ser algum medicamento em teste? Não sei, gente. Do que A ela está Jane falando. Capilar está perguntando sobre criança autista não verbal. Tá, ok. O que exatamente ela quer saber? Então, vamos falar de intervenção? O que a gente pode fazer para a fala aflorar? Eu acredito, não sei, Jane, se você está perguntando questão de tratamento. Sim. Bom, nós sempre vamos indicar a terapia ABA, gente, que é a análise aplicada do comportamento. E diversas outras práticas baseadas em evidências são baseadas na ABA, na análise do comportamento. Então, no caso do seu filho, que ele é não verbal, terapia ABA, se ele não tiver intenção comunicativa. Agora, também precisa avaliar com a fono se ele não tem uma questão motora, porque muitos autistas apresentam também uma apraxia da fala. Isso. Né? Então, pode ter acontecer... uma apraxia associada, talvez. Exatamente. Então, a avaliação ela é fundamental. Exatamente. Inclusive, no Fonoteia, vocês abordam, né, a questão da fonoaudiologia, psicologia. Sim. Gente, tá bem bacana. Tem a terapeuta ocupacional. Então, no caso da apraxia da fala, o que é? É um problema na área motora do cérebro, na área de Broca, que é a parte do cérebro que é a região motora da fala. Então, essa parte não manda a comunicação para essa área motora aqui. Então, mesmo se a criança tem uma intenção comunicativa, ela não vai falar por essa questão motora. Então, quem é que vai trabalhar isso? É a fono, né? Isso. Agora, quando a pessoa não tem problema motor nenhum, mas ela não tem intenção comunicativa, aí é a terapia comportamental, né? A terapia ABA. E eu assisti um vídeo seu que eu achei muito bacana, que você fala da inter e multidisciplinaridade no tratamento do autismo. Sim, tá bem com certeza. Simples, gente, tá bacana. Aí, depois, quando terminar a live aqui, vocês vão lá no site, né? Tem vários artigos, vídeos. Quem não segue a gente, vai lá. Conecta, tá bem bacana mesmo. A programação do Conoteia tá ótimo. Sim, mas quando a gente fala... filhos... ela só tá comentando que tem 2 filhos, um tem autismo e o outro não. E o outro não. Perguntando quando o primeiro filho tem autismo e o segundo é uma menina, pode vir autista? É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Que a gente já falou. Mas por isso, como você já tem a experiência com autismo, é ficar atenta desde cedo ao desenvolvimento dela, né?
Se ela tiver dentro do espectro também, com certeza vai fazer um diagnóstico aí mais precoce. Agora tem que ver, como é menina, muitas meninas têm autismo mais leve, né? Ele é mascarado. Então precisa avaliar bem, mas você tem experiência com o seu filho autista, então você vai conseguir observar a diferença no desenvolvimento, né, dela. Mas fica Estimular esse atento. desenvolvimento. Sim. Né? Eu E sempre quando a falo, gente ai, se não for, não tem problema, você não faz estimulou, mal. você trabalhou, né? De uma forma lúdica, com bebê, com criança pequena, a gente se diverte e já está Exatamente. trabalhando, né? É o que a gente Desenvolvendo. sempre fala, o diagnóstico não é o mais importante. Não fica esperando sair o diagnóstico para intervir. Se você vê qualquer atraso no neurodesenvolvimento, qualquer atraso no desenvolvimento, já começa as estimulações. Se depois vai diagnosticar ou não, ok. Se ele não for, não tiver dentro do espectro, não vai ter feito mal. Porque não é medicamento, não é intervenção, né, invasiva, não, é terapia. Então, não vai fazer mal. Então, comece as intervenções o mais rápido possível. E falando em intervenção, não existe, né, intervenção multidisciplinar, não existe tratamento do autismo com um único profissional. A gente precisa dessa equipe multidisciplinar. Então, tem a terapia ABA, que é a terapia com mais evidências, né, científicas. Hoje nós temos o modelo Denver de intervenção precoce, que é baseado na ABA. Então, para crianças com menos de 4 anos e meio, até no máximo 5 anos, após 5 anos, entra com a ABA tradicional. Mas tem esse modelo de intervenção precoce, que já é feito com bebezinhos. Então, cada dia a gente está conseguindo ter diagnósticos, né, mais precoces. Aí tem a participação da fono. Não podemos deixar de falar da participação da TO. Né? Fundamental. Fundamental. Tem as questões sensoriais envolvidas na maioria das crianças com autismo, tanto que as questões sensoriais estão lá no DSM-5, dentro dos critérios, né? Então, a ATO é fundamental para trabalhar as AVDs. Então, tem toda a equipe multidisciplinar. As questões motoras, que hoje a gente está vendo muito relacionado com autismo. Então, o papel do profissional de educação física, do fisioterapeuta. Isso. E no congresso de vocês está bacana, tem essa programação bem legal. Tem todo mesmo, mundo lá. Né? Toda a equipe. A Kel está perguntando se a gente pode ter síndrome de Down com autismo. Pode. Com certeza, sim. Muito comum. A Jaciele tem um filho de 4 anos autista leve. Por conta disso, meu esposo desistiu de ter outro filho com medo do segundo ser autista. Aí é uma escolha, né, que a família vai fazer. Mas ele é grau leve, está fazendo intervenções. A Gel Caroline está pedindo para você, por favor, dar um exemplo da deficiência intelectual no TEA. Da deficiência intelectual no TEA? Então, cerca de entre 40% até 70% dos autistas apresentam deficiência intelectual também. Desde uma deficiência intelectual leve, né, até a profunda. Tem pesquisas, uma pesquisa do CDC fez uma pesquisa com um grupo de pacientes. Na pesquisa deles, deu 38% do grupo apresentava deficiência intelectual. Você fez um vídeo também sobre isso. Fiz, né? E então tem pesquisa citando 40%, 50%, a gente não sabe o número exato, tá? Mas aí entre 40%, 60%, 70% podem apresentar deficiência intelectual. Então aí precisa fazer uma avaliação para ver se essa pessoa tem a deficiência intelectual associada ao TEA também, para fazer as intervenções. Isso, tem que lembrar por uma neuropsicóloga. Né, da área. Até porque a deficiência intelectual também tem níveis, né? Então, desde o leve, você né? tem um nível um pouco mais grave na deficiência intelectual e mais leve no TEA e vice-versa. E muitas vezes a comorbidade vai trazer mais prejuízos do que o próprio autismo, né? Então precisa investigar as comorbidades, diagnosticar e tratar, porque muitas vezes não é o autismo. É a comorbidade que está atrasando mais ainda o desenvolvimento daquela criança. E aí pensar sempre na avaliação. O que essa criança tem de habilidade? O que ela não tem? Né? E desenvolver. Então isso é a equipe que vai analisar e fazer as intervenções necessárias.
A Cristiane está perguntando quando será o congresso. Começa segunda-feira, vai ser a semana toda, de segunda a sexta. Teremos 13 a 17. 13 a 17, teremos 4 palestras por dia, no último dia temos 5, e elas serão transmitidas cada uma no seu horário, que está lá no site, agendadinho, ao vivo, gratuitamente, tá? Então, tem os horários pré-determinados. Começa segunda-feira. E aí, se você não puder assistir nesse horário, aí vai ter Tem o acesso VIP, para quem quiser adquirir a gravação para assistir durante um ano. Aí tem lá explicando tudo no site. A minha filha aprende a fazer algo, daí alguns dias ela esquece. Então, provavelmente aí também tem um comprometimento, né? Sim, e outro, o aprendizado ele precisa ser repetidamente, né? Como é feito na terapia, você faz um programa e você vai fazer aquele programa diversas vezes. Quando a criança criou uma habilidade, entra num programa de manutenção. Você vai continuar fazendo. Então, não é simplesmente uma vez aprendeu e pronto. Refaz esse aprendizado e vê como que ela segue. Mas é bom analisar. Essa manutenção é importantíssima justamente para isso. E depois, e junto, você tem que fazer uma generalização. Porque ela não pode aprender e dar resposta só para mim, por exemplo. Ela tem que dar resposta em vários ambientes, com várias pessoas. Né? O site, o pessoal está perguntando, pode entrar no neuroconecta.com.br. Ou aqui no Instagram, o link está na bio do site do Congresso. Tá? Entrou Neuroconecta e você já faz a inscrição. É super simples, é só colocar seu e-mail. Aí eles já vão mandar, né, o link das palestras, nos horários certinhos. Tá... Gente, a programação tá show. A Jana está perguntando, DI a partir de quantos anos pode ser observado? Depende do grau, né? Vai depender do grau da deficiência intelectual. Mas desde pequenininho. É que normalmente na fase pré-escolar é que o pessoal observa mais, né? Quando quando a criança tem a necessidade, né, do aprendizado. Aí é que é observado. Na escola Na escola, exato. Assim como os transtornos de aprendizagem, descalculia, disgrafia. É na escola que a gente vai observar. Só que se você observar, parar para olhar para trás, você já vai perceber algumas coisas lá atrás. Por exemplo, na descalculia, algumas questões que a criança tinha com número. Mas o diagnóstico normalmente vai ser feito na idade escolar, né? Que é quando a criança tem necessidade, né? Dessa habilidade aí, que observa que ela tem um déficit aí, um transtorno. A Alessandra está dizendo que o filho dela tem autismo leve e não gosta do nome dele. Então, para quem tem autismo leve, eu acho que o autismo leve, primeiro, não pode ter deficiência intelectual. Se tem deficiência intelectual, não é leve. Tá? Não pode ter problema de comunicação verbal. O autista leve, ele fala. Ele vai ter um déficit na comunicação não verbal, né? Que é na comunicação social, entender gestos, entender expressão facial. Na linguagem receptiva, né? Exatamente. Entender duplo sentido, né? Então, para os autistas leves, o que eu sempre indico é o THS, que é o treino de habilidades sociais, que é baseado em ABA também. Por quê? O déficit que essa criança tem são nas habilidades sociais, né? Na comunicação não verbal. Então, treino de habilidades sociais, super indicado. Normalmente são analistas do comportamento também, que trabalham com essa prática, que também é uma das práticas que saiu como comprovadas, com evidência. Baseadas em evidência. Tem o do NECAEP. Eu posso mandar para vocês também, que são as práticas que saiu agora. São 28 práticas baseadas em evidências, são práticas focadas, né? E dentro delas entrou a terapia de integração sensorial, que a gente já sabia que tinha comprovação, mas saiu agora, né? A musicoterapia, super legal. A musicoterapia nós falamos aqui, gente, na quinta-feira. Que legal. Carol. A Carol que montou a Sinfonia Diferente, aquele recital de autistas. Que a gente legal. recebeu ela aqui na quinta-feira. Tá aí no IGTV também e lá no meu canal do YouTube. Quem quiser ouvir, né, um pouquinho. Legal.
E também saiu exercício e movimento, né? Toda essa parte motora e fora todas as outras práticas. Então, nessas 28 práticas, se você for observar, mais de 20 são baseadas na aba. Nada. Então, toda a intervenção do autista é baseada em aba, né? É muito Uhum. importante o fono ter essa A capacitação em aba, formação. o TO ter, para ter sempre Eu uma agora, base, como né? psicopedagoga, estou fazendo Legal. justamente para a gente ter realmente assim o conhecimento e é o que você falou, trabalhar junto com os outros profissionais. A gente Com precisa certeza. dessa formação. Um profissional só não dá conta. Então a E gente os precisa. profissionais precisam estar conectados, se Isso. conversar, né? Não Uhum. adianta nada fazer meia hora de fono, uma hora de psicólogo e tá tudo desconecto. Você não vai Uhum. ver resultado. E Então, cada um fazendo uma coisa. exatamente, essa equipe precisa se conversar, precisa traçar os objetivos. Gente, se tiver uma equipe multidisciplinar junto trabalhando, não tem como dar errado. A criança tem que evoluir de alguma forma. Claro que para alguns a É evolução verdade. vai ser menor, para outros vai ser gigantesca, mas tem que evoluir sim. E a gente fala muito de aba na escola hoje também, né? Os professores, a gente tem um Uhum. curso de capacitação em aba aqui pela Neuroconecta, uma psicóloga especialista em aba. E a gente tem muitos professores fazendo o curso. É muito legal, muito Ó, já bacana é uma ver. dica, outra dica também para a gente, né, para os professores. A Jana está perguntando se vai ter certificado do Conoteia. Na transmissão ao vivo, a gente não emite, porque não tem como a gente saber quem assistiu, se Controlar. assistiu todo, não dá para controlar, gente. Uhum. No acesso VIP, sim, porque é dentro de uma plataforma que ele vai ver a porcentagem assistida. E a gente só emite certificado para quem a gente sabe que assistiu todo o conteúdo. Não Isso. adianta. Tem É gente que coisa manda, séria. tem gente que manda quanto que é o certificado? Nós não vendemos certificado. Sabe por Uhum. quê? Porque quem vai ser prejudicado é a criança que É, trabalha com esse profissional que leva lá o certificado, mas na verdade ele não tem aquele é conhecimento. verdade. Com Então, por isso certeza. que o pessoal reclama às vezes com a gente: ah, tá fazendo a semana gratuita, mas não tem certificado. Mas, gente, é conhecimento gratuito. Não Uhum. dá pra gente controlar. Se É desse para verdade. controlar, a gente emitia, mas não dá, tá? E o site, gente, é Neuroconecta. Isso. Neuroconecta.com.br, né? Isso. Aí tem lá o CONOTEA, que é o Congresso Online sobre o Transtorno Espectro do Autismo. E aí lá explica direitinho. Estão perguntando se vai ser pelo YouTube ou pela plataforma. É uma plataforma, um site, uma plataforma específica de congresso, mas que é ligada ao YouTube. Então a gente liga o YouTube nessa plataforma. Então a gente vai mandar o link. Para quem se inscrever, Uhum. a gente manda o link e a pessoa com o link consegue acessar. Tá. A Luciana está falando, é característico de uma criança limítrofe aprender e depois esquecer. Por isso que a gente falou da questão da manutenção, né? Exatamente. Ah, um Porque assunto tudo, né? legal que a Cíntia está perguntando. A poda neural na primeira infância acontece da mesma forma em crianças com TEA? Então, tem uma hipótese, né, da poda neural. Que o que é a poda neural? Quando a gente é pequenininho, né, o cérebro do bebê não é maior, né? Então a gente tem muito mais neurônios quando a gente é ali pequenininho. E esses neurônios estão se conectando e fortalecendo essas conexões, essa comunicação, esse aprendizado. E aí vai chegar um momento que o cérebro ele vai precisar fazer uma limpeza. Opa, vamos embora todos os neurônios que não estão sendo usados, todo o aprendizado que não importa, vai embora. Para ficar os que estão sendo utilizados, fortalecer esse aprendizado e seguir em frente. No autismo, a gente acredita que tem o que acontece com o autismo regressivo, que é o quê? Aquela criança que ela desenvolve normalmente até certa idade, começa até a falar, até 1 ano e meio, 2 anos, e de repente ela para, ela regride. Então, isso acontece com cerca de 1/3 dos autistas. É o autismo regressivo. A gente acredita que a poda neural ela é feita da forma errada, ela é feita em excesso. Então, todo aprendizado que aquela criança teve, que deveria ser mantido, a poda neural, corta. Uhum. Então, é o que acontece com o autismo regressivo. Só que aí o que a gente tem que pensar? Isso acontece muito cedo, com 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio, mais ou menos. Então, os pais percebem muito cedo que de repente, opa, meu filho estava falando e parou de falar.
Então, muitas vezes, nesse caso, acontece um diagnóstico precoce. Então, aproveite essa janela de oportunidade que a criança está na fase de neuroplasticidade e vamos estimular para ela desenvolver de novo, tá? É o que a Então, gente é isso que falou. acontece. A estimulação, gente, é desde que nasce, independente de ter algum transtorno, algum Exatamente. atraso. Vamos brincar com essa criança. A Uhum. Jane Capilar está perguntando: uma criança autista tem que fazer quantas horas de terapia por semana? Então, vai depender muito. Por exemplo, a terapia ABA, lá nos Estados Unidos, ela é feita intensiva 40 horas por semana. É impossível, né? A gente sabe que aqui é impossível, até mesmo pelo SUS. Como que o governo vai dar um profissional para cada criança? Porque se é 40 horas por semana, é um único profissional, né? Então, essa Uhum. realidade aqui no Brasil não existe, né? O pai tem que comprar o profissional para ele conseguir fazer, né? O profissional tem que ficar só pai. Por isso que a gente está visando muito a capacitação dos pais, o treinamento de pais. Aí o pai faz a supervisão com supervisorada e em casa vai aplicar a terapia. Mas hoje, aqui no Brasil, o que os terapeutas indicam é pelo menos 3 horas diárias de terapia. Uhum. Então, 15 horas semanais. Mas você tem que avaliar o que ele precisa. Não vai encher a criança de terapia, né? Sem necessidade. Qual é a prioridade para essa criança nesse momento, para essa família? O que ela precisa desenvolver? E aí você vai ver o plano terapêutico com toda a equipe, não só Isso. de E uma aba, coisa né? bacana que você falou é a questão da capacitação dos profissionais da educação, porque eles Também. passam muito Muitas tempo nas horas. escolas. Não que a gente Sim, vá ser terapeuta na sim, escola, sim. mas a gente pode trabalhar junto com esses terapeutas. Então, aí a gente vai ter três vertentes. A gente vai ter os terapeutas, aí fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, né? Os Uhum, pais e os profissionais da educação. Então, a gente vai exatamente. juntar os esforços. Por exemplo, hoje é fácil eles passarem, quem estuda só meio período, 20 horas, tem agora períodos integrais, tem gente que fica o dia todo na escola, Sim, né? Então, quanto mais profissionais da educação também a gente capacitar, mais horas a gente vai ter sim. Os de ATs, o pessoas que professor de apoio, né? conheçam a terapia, né? E aí, Sim, quando você faz o programa, ali o plano educacional individualizado, você vai para todos esses espaços e aí dá para a gente trabalhar e, bastante, e é né? o que a gente fala, né? Sempre aqui, que a terapeuta que dá o curso sempre fala, gente, aba é 24 horas por dia. Uhum, Todo momento é um momento de estimular. Não precisa ser o aba estruturado ali na mesinha. Você está comendo, almoçando com seu filho, é um momento de estimular. Está dando banho, é um momento de estimular. toda Então, hora. todo momento. Por isso que é tão importante essa capacitação dos pais, né? Esse treinamento dos pais. E é isso que a gente está focando muito no Brasil. Os supervisores ABA fazem o treinamento dos pais, né? E faz a supervisão ou do pai, ou do cuidador, de uma babá que fica mais com a criança. Então, essas Uhum, pessoas fazem um curso de capacitação e aí vai fazer uma supervisão, que pode ser semanal, quinzenal, aí dependendo da uhum. necessidade, Uma entendeu? orientação. E a legislação, por exemplo, gente, em se tratando de educação, garante, em caso de necessidade, um acompanhante. Então, seria aí Sim. capacitar esse acompanhante, já que a criança tem esse direito e é um profissional que vai ficar mediando esse processo, né? Sim, seria Capacitar, porque ele vai estar perfeito, ali do né? lado dela esse tempo todo que ela estiver na escola, né? Sim, então os professores de apoio, os ATs, gente, seria perfeito todos eles fazerem uma capacitação em aba. Porque assim, se eu tenho dinheiro para fazer 1 hora de aba com meu filho, não, isso não é aba. Não perca tempo. Faça o seguinte, vá você nessa 1 hora por semana fazer a supervisão. E aí você vai aplicar a terapia em casa. Isso, Porque não boa. adianta nada você pagar 1 ou 2 horas de aba por semana, porque isso não é aba. Porque a aba é intensivo, né? Uhum. Então, mas é Boa legal dica. Essa porque daí eu vou dar aqui sempre pro pessoal. Porque a gente sim. faz lives de segunda a sexta. A gente começou nessa época agora de quarentena e sempre tem Uhum. assim, algumas informações, alguns estudos, e a gente vai passando a informação, né?
Uhum. Estão falando que a aba realmente funciona. Tem muita participação, mas não dá para a gente falar tudo, né? Vamos marcar mais vezes. O nosso tempo já está até Vamos quase acabando. marcar, Passa com tão certeza. rápido, né? Com certeza. Olha, doutora Fabielle Então, Russo, agradeço mais uma vez a sua imagina. participação. Excelente. E assim, o que eu mais gosto na sua fala é porque você é doutora top das tops, mas você fala do jeito que a gente entende. E Imagina. isso é muito importante, porque às vezes a gente vai, por exemplo, ao médico, aí ele fala uma língua que a gente às vezes não domina. E aí a gente fica sem graça de perguntar Sim. alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é importante. E outra coisa, você traz a informação atualizada e baseada em evidência, que é Que muito bom. importante, né? Com certeza, obrigada. Por isso que a gente pensou, né? Na verdade, eu estava na bancada, né? Só. E lá na bancada você fica escondidinha no seu mundo da ciência. O máximo que você faz é ir num congresso, apresentar o trabalho. Mas nós cientistas, nós ficamos lá quietinhos no nosso canto, né? E eu nunca quis aparecer. Imagina que eu ia querer fazer vídeo, que vergonha gravar vídeo. E o meu marido que ficou, não, você tem que ir, você tem que ir. Tanto que eu até falo que eu sou a cofundadora da Neuroconecta, porque o outro cofundador é ele, né? Ele que falou, não, você tem que ir. E é verdade, gente. Quando eu fundei a Neuroconecta, a gente fundou em 2017, foi para espalhar esse conhecimento, né? De forma gratuita. Porque às vezes a gente fica ali estudando tanto na bancada e guarda o conhecimento pra gente, mas para que isso serve? Não, a gente precisa passar adiante, né? E aí eu fui perdendo a vergonha de falar na câmera, fui indo aos pouquinhos. Até hoje eu não gosto muito, não, de ligar a câmera e ficar falando. Mas a gente precisa, né? Passar adiante. A live até é legal, que a gente está vendo outra pessoa, né? Sim. Da aula É mais interativa. Agora ligar uma câmera, ficar falando com a câmera. Até hoje eu não sou muito fã, não, mas eu faço. Por quando a quê? gente pensa quantas pessoas a gente vai atingir. Porque é o que você falou, a gente vai socializar esse conhecimento de uma forma que a gente beneficie a sociedade de um modo geral. E às vezes. Falo assim, se a gente faz por um menino, por uma criança, a gente está fazendo pelaquela família, pela sociedade toda. É isso que eu ia falar, porque às vezes. Nisso, investiriam muito na ciência, Com na certeza. saúde, nisso que a gente está falando aqui, né? Na estimulação, que é uma coisa, nossa, prazerosa, tanto para a gente, para os adultos, quanto para as crianças, né? Tão bacana de fazer. E às vezes a gente acha que o nosso conhecimento é tão pouco, né? Que eu falo, mas tão pouco. Mas não, para a gente é pouco. Mas para as outras pessoas é muito. Às vezes, com um vídeo, uma fala, a gente ajuda uma pessoa. Então, isso já vale muito. Muitas pessoas me escrevem e falam, nossa, mudou minha vida, abriu meus olhos, porque hoje eu enxergo o autismo de outra forma. Então, isso vale muito a pena. É muito legal. Muito bom. Só isso já vale muito, né? Pois é, a gente está chegando ao fim. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua gentileza, seu carinho. Imagina. Parabenizá-la pelo jeito, assim, tão simples de passar uma informação difícil. Ciência não é fácil, né? Da gente entender. E você passa de uma maneira tranquila, que a gente consegue entender e de uma forma que as famílias agora podem buscar. E aí, obrigada gente, a você. Neuroconecta. Vocês entrem lá. E no YouTube também tem muitos vídeos. Inclusive da doutora Fabielle, mas de outros doutores também. Sim. São vídeos muito bons. Parabéns e muito obrigada, viu? Obrigada, Mara. Depois vamos marcar uma live com você, para a gente falar da parte educacional. Com certeza. Muito obrigada, viu? Tenha uma boa noite. Beijo. Obrigada. Tchau.